Eu vou tentar não te dar muito trabalho, vou pôr um cronômetro aqui. Assim a gente fica menos estressado. Bom, eu tinha me programado para conversar com vocês. Acho que eu vou ficar em pé por causa da luz aqui. Eu tinha me programado para conversar com vocês de um outro caminho para chegar onde a gente tem que chegar hoje, né, para falar de humanização. Mas aí a vida trouxe uma outra proposta para a última semana, e eu penso que foi um pouco milagroso tudo que eu tive de experiência nessa última semana. Eu vou sair mais cedo hoje, porque eu vou encarar uma missa de 7º dia hoje. A minha mãe morreu no dia 19 de março, no sábado passado. Ela era uma senhora muito corajosa, muito batalhadora. Era uma pessoa muito doce, mas, ao mesmo tempo, muito rígida, com ela mesma, às vezes com os outros também, com os filhos, né? Comigo sempre foi muito exigente. E, ao longo dos últimos meses, ela encarou uma doença muito difícil, talvez, na minha opinião, como médica, a doença mais cruel que existe, que não é câncer, por incrível que pareça. Uma doença neurológica que é muito conhecida como esclerose lateral amiotrófica. Uma doença neurológica de perdas progressivas e que tem uma característica bastante cruel de preservar a cognição da pessoa. A pessoa permanece consciente e lúcida o tempo inteiro, enquanto vai perdendo suas funções, as suas capacidades de autocuidado. E, ao longo dos últimos meses, ela foi desenvolvendo essa doença num passo até que relativamente acelerado, até que, nas últimas semanas, as coisas se complicaram bastante. E eu tive a oportunidade de estar com ela vivenciando isso quase todos os dias. E aí, quando a gente fala de humanização, eu trabalho com cuidado paliativo. Acho que muita gente deve, né, acaba vendo pelos vídeos, YouTube, entrevistas e tudo mais. Eu estou uma figura um pouco comum agora nesse meio, né, quando se fala de cuidado paliativo, de cuidados e assistência ao paciente em final de vida. E esse é meu dia a dia, meu trabalho como geriatra, como paliativista, né? Eu falo que eu trabalho com as mortes à la carte, eu não trabalho com mortes em massa, eu trabalho uma de cada vez, com assistência multidimensional para as pessoas que estão no final da vida, com doenças graves, incuráveis, progressivas, e que a medicina não tem o que oferecer para modificar o curso natural das doenças que essas pessoas têm. E a gente oferece esse trabalho, esse cuidado, de uma maneira profissional, tecnicamente qualificada. Não é só ter bom coração, segurar na mão, como todo mundo pensa que é, né? Você tem que ter formação, uma formação quase que é como fazer uma faculdade de novo, porque, de fato, na faculdade, nenhum profissional de saúde aprende nada sobre morte. E aí, me deparando com esse dia a dia dentro do meu sangue, eu entendi qual é a grande necessidade que os profissionais de saúde apresentam nesse momento, nesse pedaço da vida do Brasil, em relação à assistência à saúde. O profissional de saúde precisa se dar conta, precisa tomar consciência de que ele precisa ser um profissional de saúde. Nós somos profissionais de doença. A gente vive, respira, pratica doença. A gente transmite doença pela nossa fala, pelo nosso olhar viciado, pelas nossas atitudes viciadas. A gente se compromete, muitas vezes, em trazer o mal para as pessoas à nossa volta. Não porque a gente seja do mal, a gente é do bem. Todo mundo quer fazer o bem. Mas, nessa ânsia de fazer o bem, acaba ficando tão nublada a coisa que você tem que achar uma doença no paciente, você tem que curar a doença do paciente, você tem que fazer ele tomar remédio, você tem que fazer ele fazer exame, você tem que obrigar uma família a fazer os cuidados do jeito que você acha que tem que ser cuidado.
você tem que obrigar os seus funcionários a fazerem determinados procedimentos segundo protocolos intermináveis de grandes instituições de qualidade, cheios de regras e protocolos. E a pessoa que está sendo cuidada é só um osso do ofício. Sabe aquele termo que todo mundo fala assim, ossos do ofício. O paciente se tornou, para o profissional de saúde, um osso do ofício. Porque ele se relaciona com a instituição, ele se relaciona com o chefe, ele se relaciona com os protocolos, com os guidelines, com as regras, e ele não se relaciona com a única pessoa que importa na nossa escolha profissional, que é o paciente. É a única pessoa que importa, e é a única pessoa com a qual a gente não se relaciona. A gente colocou uma série de muros que, entre o que a gente quer fazer e o que o paciente precisa receber. O resgate, eu penso que o único resgate possível é o profissional de saúde se dar conta que ele é humano. E a humanização não é uma maquiagem, né? Você não se fantasia de humano. Você sai um sorriso, escova os dentes, põe uma roupinha clarinha, um vaso de flor na entrada, pinta a parede de verde, planta uma árvore na entrada da instituição e fala, somos humanizados. Isso é maquiagem. Para você falar de humanização, você tem que ter atitudes humanas, pensamentos humanos, comportamento humano. E eu vejo que o comportamento humano ele acaba aparecendo no profissional de saúde na hora do sofrimento. Então, é a hora que o profissional de saúde se depara com uma situação de grande sofrimento do paciente, de um paciente com o qual ele estabeleceu um vínculo. E aí, esse profissional de saúde se percebe humano, porque ele se percebe sofrendo por estar ao lado daquela pessoa que está sofrendo. E aí é nesse momento que o profissional de saúde pode perder o seu dom de cuidar. É quando ele espana, né? Quando tem o burnout, quando tem a fadiga de empatia, né? Chama fadiga de compaixão, mas está errado. É fadiga de empatia. Você se cansa de se importar com o sofrimento do outro. Você não aguenta mais ver o outro sofrer. E aí, a hora que você começa a sofrer porque o outro está sofrendo, é o único momento em que o profissional de saúde se percebe humano. Então, eu pensei que talvez para a gente acelerar um pouco nessa nossa conversa, nessa nossa reflexão sobre o que vai nos humanizar como profissionais de saúde, eu vou propor para vocês um pensamento bastante lógico e claro, que segue a linha da estatística. Linha prática da estatística. Então, não tem discussão, né? Não é uma filosofia que eu vou trazer aqui. No Brasil, no DataSUS, no último censo que apareceu, morreram 1.100.000 pessoas no Brasil. 1.180.000 brasileiros. Destes, 870.000 morreram de doenças crônicas, degenerativas ou câncer. Isso, traduzindo para o português real, acessível ao nosso dia a dia, de cada 10 pessoas desta sala aqui, 9 vão morrer de morte anunciada. Pressão alta, doença do coração, doença renal, doença hepática, câncer. Não é o seu paciente que vai morrer, você vai morrer disso. Não é a criança oncológica que você morre de pena. Você vai morrer disso. Você tem 9 chances em 10 de morrer desse jeito. Para piorar um pouco mais a realidade, pense em 10 pessoas que você goste, que você se importe. 10 é bastante, né? Pode ser que você não tenha nem 5. Que você se importe de verdade. Porque a gente pensa, né, que Facebook você tem 700 amigos, você tem muita gente, né? Mas não é. Se você conseguir 10 pessoas que você se importe, dessas 10, 9 vão morrer desse jeito. E vão cair na mão de profissionais de saúde
médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, que não receberam preparo algum a respeito do que é cuidar de uma pessoa em grande sofrimento. Estas pessoas todas que fazem a área da saúde treinam como cuidar de doenças. A gente não recebe nenhum tipo de orientação, de capacitação, como cuidar de pessoas. E nós seremos cuidados por esses profissionais. São absolutamente inocentes e ignorantes no sofrimento que a gente vai estar experimentando. Não bastasse isso, nesse tempo que a gente ficar doente, então só uma pessoa vai ter aquela morte romântica que acha lindo, né? Morreu dormindo, né? Bala perdida, gripe suína. Né? Ninguém quer morrer de gripe suína, não é louco isso? Todo mundo quer, eu quero morrer rápido. Então, e está todo mundo desesperado para tomar vacina. Morre rápido, gripe suína. Uma semana de UTI está resolvido. Um instantinho. Não tem sofrimento. Imagina meses de cama, assim, um AVC, né? Você não se importa de comer porcaria, beber, fumar, você não se importa. Agora, pegar a gripe, você tem medo. Faz sentido, né? A nossa humanidade é um traço de personalidade bastante, assim, contraditório. E aí, essas 9 pessoas, eu acho que eu vou acabar nessas 9 também, né? Porque sempre que tinha, quando tinha que sortear um plantão a mais, era eu que pegava. Então, se era para um plantão a menos, e tinha 9 chances de pegar um plantão a menos, não era eu que era sorteada. Então, eu provavelmente vou ficar com a morte anunciada também. O que vai acontecer com a gente na morte anunciada? Se não for um câncer de pâncreas, que a gente morre em 3 meses, a gente vai demorar, em média, de 2 a 4 anos em estado de alta dependência. 2 a 4 anos que a gente vai precisar de ajuda para tomar banho, que a gente vai precisar de ajuda para abotoar a calça, para pôr a meia. 2 a 4 anos que a gente vai ter que usar fralda. E aí a gente vai usar fralda e a gente vai conhecer uma simpática técnica de enfermagem, uma adorável enfermeira, que quando a gente chamar e dizer que quer ir no banheiro, ela vai dizer, pode fazer na fralda, doutora Ana. Você está de fralda, querida. E vai estar meu genro, assim, do meu lado, fazendo visita no hospital, e ela vai dizer para eu fazer cocô na frente dele. Porque, vocês sabem, né, os humanos fazem cocô na frente um dos outros. Essas atitudes humanas de evacuar, né? A gente evacua na frente das pessoas, assim, na fralda, coisa super comum que a gente faz, né? Essa atitude da enfermagem, do médico, o médico fala isso também, o psicólogo fala. O psicólogo está fazendo atendimento, vê que o paciente quer fazer cocô, ele fala, pode fazer. Você está de fralda. É isso que nos aguarda. A gente vai ter que se deparar com uma situação muito difícil, para a qual a gente não se preparou para enfrentar, mas que vai acontecer. A gente se prepara para tudo na vida, menos para a coisa que vai acontecer. Não é? A gente se prepara para casar, para ter filhos, para fazer 10 faculdades, 20 pós-graduação, um monte de curso, atravessa a cidade, pega avião, pega a chuva, vem dar aula, e a gente não se prepara para morrer. A gente não se prepara para o processo ativo de morte que todos nós vamos enfrentar. Nesses 2 a 4 anos, onde a gente vai experimentar o que é a fragilidade, o que é a vulnerabilidade, a gente vai ter uma chance ímpar de ensinar os profissionais de saúde que vão cuidar da gente. Porque a pessoa que mais ensina um profissional de saúde a ser humano é o seu paciente. Então, vocês que estão na prática, não precisa gastar fortunas em cursos de humanização. Conversa com alguém que está doente, que está acamado, que está dependente, e você vai ter
aula de pós-graduação em humanização. A gente tem uma disponibilidade de mestres que nenhum outro profissional tem na vida inteira. O profissional de saúde é um ser privilegiado, que não tem a menor noção do privilégio que tem todos os dias. Esse privilégio não é reconhecido nem pelo profissional de saúde, muito menos pelos pares, né? Porque quando eu falo assim, quando as pessoas perguntam do meu trabalho, eu digo assim, nossa, que difícil. Nossa, como deve ser difícil o seu trabalho, né? Ou então as pessoas falam assim, nossa, que lindo que é o seu trabalho. Ninguém chegou para mim até hoje e falou assim, nossa, que legal, Ana Cláudia, que você é médica, você trabalha com saúde. A sua vida deve ser muito boa, porque é seu dia a dia trabalhar com saúde. Que coisa incrível se você, né, os enfermeiros, os fisioterapeutas que trabalham com movimento, os psicólogos que trabalham com saúde mental. Que gente incrível quer ser profissional de saúde. Não. As pessoas olham para a gente com pena, né? Você não tem essa impressão quando você fala que você trabalha no hospital, né? As pessoas olham e falam assim, não, coitado, você dá plantão? Que difícil. Nós somos uns coitados perante a sociedade. Por que a gente é um coitado perante a sociedade? Porque a gente se comporta como uns coitados. Se comporta assim. A gente não se apropria da incrível possibilidade de ser humano de altíssimo nível diante do nosso dia a dia. Não é fazer congresso, fazer simpósio, pós-graduação. Não é isso, gente. É cada plantão, um plantão nosso de cada dia. Você chega no hospital e fala assim, quem será que eu vou conhecer hoje? Chegava paciente novo para mim lá no hospice. O hospice é uma unidade de cuidados paliativos exclusivos. Eu trabalhei durante 4 anos no hospice do Hospital das Clínicas. É uma unidade que recebe os pacientes em fase final de vida absoluto. 10 leitos. Cuidei de 600 pacientes lá. Cada vez que chegava um paciente novo, que eu estava com residente, assim, vamos ver como é que funciona. Eu tenho uma versão inédita de um ser humano hoje, para conhecer, saber quem é, o que gosta, do que tem medo, o que quer fazer com o tempo dele. Tem pouco tempo de vida. Entre eu falar muito prazer e eu assinar o atestado de óbito, corria 15 dias. Por que eu sou tão legal? Por que a minha equipe é tão legal que aquela pessoa que está naquele quarto ali vai oferecer para nós o tempo dela, que é tão escasso? Por que eu estou valendo a pena? Esse tem que ser o pensamento do profissional de saúde, eu acho, sabe? Por que você é tão legal que você merece ser enfermeiro? Você tem que ser alguma coisa muito boa. Porque é o tipo de profissão que oferece para esse ser humano que escolhe a profissão da área da saúde um benefício que, existencialmente, a maior parte da população mundial não tem acesso, que é aprender o que é a vulnerabilidade humana, o que é a fragilidade humana, o que é a grandeza humana diante de todo o seu fim. É um absurdo o que a gente vê de ensinamento, de generosidade, de transformação, de superação no final da vida. Então, se vocês se acham, assim, penso, se alguém aqui botou a carapuça, eu sou um lixo, fica tranquilo, quando você estiver morrendo, a coisa reverte. Todo mundo tem sua chance. Não, pelo menos nos últimos 15 dias, a gente acelera o processo. Acelera, você evolui, é um absurdo que você evolui no final da vida. Então, fica tranquilo, tenta se esforçar antes um pouco, né, porque aí dá para aproveitar melhor o tempo. Mas, se não conseguir, paciência. O final chegará e vai ser de grande valia para todos nós. Ainda nessa questão de ser profissional da saúde, uma outra coisa que eu vejo também com uma certa frequência é as pessoas começarem a reclamar de eu não sei lidar com a morte. Eu não sei lidar com o sofrimento das pessoas. Eu falei assim, e onde você trabalha? Eu trabalho na unidade de oncologia pediátrica. Sei. Você fez faculdade?
Você fez a especialização? Fiz a residência de oncologia pediátrica. Falei, puxa, então você escolheu ser médico, você escolheu a oncologia, você escolheu a oncologia pediátrica e você não sabe lidar com o sofrimento das crianças. Tem alguma coisa muito errada com a sua vida, não é com o sofrimento das crianças. Não tem que fazer mimimi porque você dá plantão num hospital que as pessoas morrem e sofrem. Porque você escolheu essa profissão, caramba. Se você queria lidar com crianças saudáveis, trabalha na brinquedoteca do shopping. Vai trabalhar numa creche. Eu adoro criança. Aí você vai trabalhar numa unidade de pediatria, de oncologia, e fica no mimimi porque as crianças morrem. Mas era só uma criança. Era um grande mestre que você perdeu a chance de aprender, que a pessoa morre com 12 anos e deixa todo mundo pós-graduado em amor. Eu estudei 12 anos para ser considerada uma super especialista. Então, uma criança de 12 anos, quando ensina super especialista, você concorda? Mas morreu com 12 anos. Acontece. As crianças não deveriam morrer, mas elas morrem. E se você é o privilegiado que escolheu trabalhar com isso, então sinta o grande privilégio que é trabalhar com isso. A gente não se acostuma com a morte. Eu trabalho com isso há quase 20 anos. Essa semana, foi no domingo de Páscoa. Depois, minha mãe faleceu no sábado, dia 19. Aí, domingo, anteontem. Encontrei uma moça que conheci faz pouco tempo. Ela me perguntou, Ana, eu tenho uma dúvida, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Assim, você está tão abatida. Achei estranho isso, porque você não está acostumada com a morte? Não é seu dia a dia? Eu falei, meu dia a dia. Eu trabalho com pessoas que morrem, realmente. Mas é que foi a primeira vez que a minha mãe morreu. Não me lembro dela ter morrido antes. Não deu tempo de eu treinar, sabe? E aí, hoje, eu pensando na expressão dela, ela não perguntou isso por mal, ela não é cruel. Ela só representou o que a grande maioria das pessoas que me viu chorando deve ter pensado. Eu falei assim, como que ela fica assim? Ela não entendeu? Que era uma doença grave, incurável, sem perspectiva de controle? Eu só preciso de um tempo para conseguir lidar com o tamanho que eu fiquei agora, porque agora minha mãe ficou em mim, Eu sou o dobro agora. Meu pai morreu, ele ficou em mim. Agora minha mãe ficou em mim. Eu me sinto falta, agora eu estou maior. E aí eu não estou meio cabendo em mim ainda. Eu preciso me acostumar com a ideia dela ser invisível, dela morar dentro de mim. É estranho, ela acabou de entrar. Ela está ainda se localizando dentro de mim, que lugar que ela vai ficar, trouxe os móveis, trouxe a história dela, trouxe a minha, que nós vamos dividir esse espaço aqui dentro. Como que vai ser isso? E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente como profissional de saúde, as pessoas pensam que a gente está acostumado. E aí a gente também pensa que está acostumado, porque busca se distanciar do sofrimento do outro. A melhor forma de lidar com o sofrimento é através da compaixão responsável. Não é uma compaixão melancólica, mimimi, piedosa, assim, coitado dele. Isso não é compaixão. Compaixão é você respeitar o sofrimento do outro à altura do tamanho que aquela pessoa tem para enfrentar aquilo. Quanto maior a pena que você sente do outro, menor é a sua capacidade de trocar de lugar na cama. Então, quando você olha para alguém que você sente muita pena, é porque você jamais daria conta de estar naquele lugar. Então, na verdade, a pena tem que ser de você, porque aquela pessoa ela é muito maior do que você. E aí é você que está aprendendo. No final de um dia de plantão, quem tem que falar muito obrigado não é o paciente. É quem trabalhou para ele. Porque o paciente nos dá a oportunidade da gente mostrar para o mundo aquilo que dá sentido na nossa vida.
como seres humanos, não como profissionais de saúde. Então, eu vejo que o processo visceral de humanização precisa se dar a partir desse movimento, do profissional de saúde se conscientizar que ele passa pelo mundo humano até que ele não exista mais. E aí não dá para disfarçar sendo profissional de saúde. Nós somos privilegiados por trabalharmos com pessoas que sofrem, que estão doentes, que estão morrendo. Porque é neste momento que o ser humano se dá conta da sua humanidade. E aí é que ele ensina. Quem estiver por perto, que aproveite para aprender. Acho que estou no meu tempo. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Ana Cláudia Arantes, muito obrigado. Hoje a gente está aqui nessa mesa falando justamente sobre a construção, né, de um pensamento, uma política, uma ação sobre a humanização. E a pergunta vem sempre, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nos hospitais, a gente ouvia essa palavra, isso aqui humaniza o hospital. Da mesma forma, como você estava dando para nós essa oportunidade de pensar como a gente raramente se coloca neste lugar, né, de pensar sobre a morte e que a gente vai morrer e se colocar no lugar do outro justamente sem o sofrimento, sem achar que ele é um coitadinho, né? Então a gente ficava pensando o que é a tal da humanização. Isso é uma regra, é uma coisa que você aprende, como é que você aprende? E justamente quando a gente vê a complexidade desse tema, que é onde a gente está tocando, e o que você trouxe para nós, eu me trazia muito a arte do encontro, a grande oportunidade que a gente tem ao trabalhar na área da saúde, justamente de viver encontros potentes, encontros que têm, como diz o Spinoza, o filósofo, a vida é feita de encontros. E quando a gente se abre justamente para poder viver esse encontro e ser afetado e afetar o outro, como que a gente vê a vida de uma outra forma. Como você falou, uma pós-graduação não tem nada mais, não existe nada mais humano. E eu quero agradecer muito por você, nesse momento que você está vivendo da tua vida. A gente estava conversando antes, a morte é uma coisa que a gente só vive uma vez na vida. E a gente não para pensar nisso, né? E a Ana, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, na sua total vulnerabilidade, compartilhar com a gente teu conhecimento, tua emoção, tua experiência, e por ter promovido para a gente essa oportunidade de reflexão. Muito, 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 muito obrigado. Eu quero convidar agora. Eu só precisava esclarecer para vocês por que eu consigo estar aqui hoje. A minha mãe, ela recebeu cuidados paliativos. Nos últimos 10 dias de vida dela, ela recebeu o cuidado paliativo na integralidade. E como agora eu já estou vivendo no momento que eu achei que eu não ia estar viva para presenciar, onde tem médicos formados em residência médica de cuidado paliativo, da qual eu fiz parte, então eu formei 2 médicos que cuidaram da minha mãe. Ela recebeu tudo o que eu sempre ofereci para todos os meus pacientes, ela recebeu tudo. E a família dela recebeu tudo, eu também recebi. E aí eu posso dizer que, nesse momento, eu só tenho que me ocupar de
abrir espaço para a mudança que ela fez, para que ela veio morar aqui dentro. Não tem culpa, não tem medo, não tem e se eu tivesse feito, não tem o e poderia, não tem o deveria. Não teve nada diante do cuidado que ela recebeu que eu pudesse manchar o que eu estou vivendo agora. A enfermeira que cuidou dela, as cuidadoras, as técnicas que estavam com ela, honraram a escolha de cada um de ser profissional de saúde. A minha mãe, ela soube ser cuidada. Essa é uma outra coisa que eu acho que era bom comentar. A gente vai dar trabalho, né? Então, lembra que a gente vai ficar de 2 a 4 anos, então a gente vai dar trabalho. Às vezes, chega no consultório para mim, pessoas, né, um idoso, uma idosa, chega para mim e fala assim, doutora Ana, eu não queria dar esse trabalho que eu estou dando para os meus filhos. Eu falei assim, bom, então vamos para a página 2, porque você está dando trabalho. E deixa eu te avisar, você vai dar mais trabalho. Então, já que você vai ser uma mala, seja uma mala de rodinhas, né? Porque vai dar trabalho. Então, não fica nessa... de novo, não vai para o mimimi. Não queria dar trabalho. Vai dar. Se programa para dar trabalho. Mas dê um trabalho que as pessoas gostem de fazer. Isso foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela era muito gostosa de cuidar. As pessoas iam dar banho nela, arrumar ela na cadeira, tal. Chegava, qualquer um que chegasse com o rosto perto do rosto dela, ela dava um beijo. Você ia arrumar, dava comida para ela assim, ela pegava a mão da pessoa assim, e dava um beijo, agradecia, falava, está uma delícia. Tudo ela pedia por favor, ela agradecia, ela falava que eu perguntava para ela assim, mãe, está tudo bem aqui? Ela falou, está tudo ótimo, filha. Estou muito bem, que bom que você veio hoje também. Ela não cobrava, assim, puta, ontem você não veio. Ela falava, que bom que você veio hoje também. Então, ela soube dar trabalho. Aí fica fácil você cuidar de uma pessoa que sabe dar trabalho. Então, vocês já podem pensar nisso também. Se vai dar trabalho, seja uma pessoa gostosa de cuidar, porque aí todo mundo vai ter prazer de cuidar. Você não vai ficar reclamando que ninguém cuida de você direito. E aí, nesse tempo que ela recebeu esses cuidados, eu pude ver como essas pessoas se realizavam cuidando da minha mãe. E as pessoas diziam, nossa, é tão gostoso vir a trabalhar e cuidar da sua mãe. Eu pensei, nossa, quantas pessoas a minha mãe curou, né? Que estavam tão infelizes no dia a dia, tal, de fazer um trabalho, né, meio mecanicista e tal. E, de repente, você pega uma velhinha que está no final da vida, que traz sentido para a sua vida, na sua escolha profissional, né? Então, eu posso estar aqui porque ela recebeu esses cuidados. Mas eu sei que a minha mãe fez parte de um grupo muito pequeno de privilegiados no país que tem acesso a isso. Então, eu espero que a gente consiga mudar um pouco essa história para que todo mundo tenha acesso. E aí, no velório dela, o médico foi no velório. E a hora que eu vi o Sérgio lá, eu entendi o que as famílias sentem quando eu vou no velório. Quando eu fui abraçar ele para agradecer, eu entendi o que as famílias sentem quando abraçam os médicos e querem agradecer. No dia seguinte que ela morreu, eu quis ligar para a Laura, que era a neurologista dela. A Laura não estava em São Paulo quando teve o velório. Eu estava muito aflita para dar logo 8 horas da manhã, porque eu queria ligar para a Laura para agradecer. E aí eu entendi por que as famílias me ligavam logo no dia seguinte que o paciente tinha morrido para agradecer. Porque eu vivi a ansiedade de querer ligar logo cedo. E é muito grande o que eles sentem pela gente quando a gente faz o melhor que a gente pode fazer. Então, é por isso que eu consigo estar aqui hoje, meio embargando a voz, assim, mas graças aos profissionais de saúde.